Vamos louvar a Deus com o hino Guia-me sempre, meu Senhor. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso em paz, me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Vamos louvar também o hino de número 515. Se pelos vales
Quero cumprimentar a todos que nos acompanham com a paz do Senhor Jesus. Por sua infinita misericórdia, aqui estamos mais uma vez, ainda de forma online, impedidos de congregar todos juntos, mas continuando, buscando e adorando o nome do Senhor. Creia que nesta noite Jesus pode visitar você aí no seu lar, visitar a sua família, operar na sua vida, na vida daqueles por quem você tem orado, por aquelas situações que parecem ser irreversíveis, mas todo poder e autoridade está no nome de Jesus. Eu quero convidar você a orar comigo neste momento, curvar a sua cabeça aí na sua residência, onde você estiver, e orar a Deus em nome de Jesus. Senhor, nós estamos na Tua presença e queremos Te louvar por este privilégio. Queremos Te louvar, Senhor, por Tua misericórdia e bondade, e por mais esta oportunidade que temos em adorar e bendizer o Teu santo e bendito nome. Pedimos a ajuda, a orientação e a direção do Teu Santo Espírito, para que tudo que for feito aqui neste local seja para a glória e louvor do nome de Jesus. Pedimos ao Senhor que venha falar conosco nesta noite, assim como já tem falado através dos louvores. Pedimos ao Senhor que venha trazer resposta do céu para a oração dos teus filhos. Pedimos que nesta noite o Senhor venha curar enfermos, venha libertar cativos, venha, Senhor, trazer esperança para aquele que não tem mais esperança. Porque nós cremos na Tua palavra. Dirige-nos em tudo, Senhor. Usa a cada um segundo o Teu querer e vontade, e visita o lar dos Teus filhos. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar aqui a jovem Juliana, que trará a palavra devocional e depois fará também mais uma oração em nome de Jesus. Som. Saúde, amada igreja, com paz do Senhor. Só para enfatizar o hino que as irmãs acabaram de louvar, fala:
Ao Salvador Jesus eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro o meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Que esse seja realmente o verdadeiro louvor, né? Que a gente não possa temer nada e sempre seguir obediente a Jesus. Eu vou estar fazendo a leitura no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 13, no versículo 10 e seguinte, que tem como título a cura de uma mulher paralítica. Diz assim: Ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si, e disse-lhe: Mulher, está livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado prende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão, do dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que era feita por eles. Amém. Essa é uma passagem bem conhecida, né? Apenas o livro de Lucas vai relatar essa história dessa mulher paralítica. E a Bíblia não diz a idade dela, nem tampouco o seu nome, mas fala que ela já estava presa com essa enfermidade há 18 anos. Né? Era 18 anos que ela ia todos os dias na sinagoga, encurvada. E aí, quando eu li esse versículo, eu comecei a imaginar aquela mulher, né? Todos os dias ela ia lá na sinagoga, curvada, né? Ficava lá no canto dela, talvez ninguém falasse com ela, talvez era desprezada, e mesmo assim ela não deixava de ir à sinagoga. E naquele sábado, acredito que para ela seria mais um dia, né? Mais um sábado que ela iria estar ali. E só que naquele sábado Jesus estava lá. E a gente bem sabe que todos os lugares que Jesus passou, ele fez maravilhas, ele fez milagre. E naquele dia não foi diferente. E quando Jesus chega naquele lugar, ele vê aquela mulher. E eu fiquei imaginando, se eu sou aquela mulher paralítica, eu vejo que Jesus está ali, eu vou correndo, eu falo: Senhor, me cura. O Senhor faz milagre, o Senhor faz maravilha. O Senhor pode me curar? E, na verdade, a reação daquela mulher foi diferente. Ela continuou lá no canto, ela não fez nada. E a Bíblia vai dizer que Jesus viu ela e, quando viu, chamou. E eu já fiquei imaginando, né, a vergonha daquela mulher de ter que ir lá na frente, né, com toda aquela dificuldade que ela tinha. Mas eu louvo a Deus porque Jesus, ele não olha, né, como que a gente chega na igreja, mas ele olha o nosso coração, ele olha realmente a forma que a gente quer servi-lo, e eu acredito que Jesus via algo naquela mulher, sim. E quando ele chamou, e a primeira coisa que Jesus falou quando viu ela foi, no verso 12, e vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Diferente de outras passagens, em que Jesus pergunta, né, queres tu ser curado? Aqui é diferente, Jesus já chega e fala: você está livre da tua enfermidade. Jesus já chegou libertando a vida daquela mulher. E eu fiquei imaginando quantas coisas Deus quer fazer nas nossas vidas. E não é diferente na vida daquela mulher, às vezes a nossa vida, a gente chega às vezes cabisbaixo na igreja, às vezes a gente senta lá no cantinho, né, não está bem, não está legal, e mesmo assim Jesus, ele continua nos vendo. E cabe a nós realmente nos achegarmos a ele. E aí no verso 13 ele fala: e impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Jesus a tocou nela. E isso eu glorifico a Deus porque, independente da nossa situação, o Senhor, ele toca na gente. E eu glorifico a Deus porque o toque dele, quando ele toca, há mudança, né? Quando Jesus, ele entra em nossas vidas, tem que ter uma mudança de todas as formas, do falar, do vestir, do andar. A gente tem que ser transformado. E essa mulher, ela foi transformada através do toque de Jesus. E que, verdadeiramente, nesse dia, você busque o toque de Jesus, busque ser transformado. E nos versículos diante vai dizer que essa prisão que ela vivia era uma prisão que Satanás havia posto sobre a vida dela. E eu fiquei imaginando o que poderia ser essa prisão, né? O que poderia levar ela.
A Bíblia não fala a sua idade, então eu acredito que ela não nasceu com aquela doença. Foi ao longo do tempo que aquilo foi curvando aquela mulher. Então, no começo, acredito que ela tinha, sim, acreditado que ela poderia ser curada, só que depois acabou passando os anos e ela foi se acostumando com aquilo. E eu fiquei, meu Deus, o que é que em nossas vidas a gente não pode se acostumar? O que é que, diante de alguma situação, a gente não pode falar assim, não, está tudo bem, mas a gente tem que confrontar e falar, Senhor, isso vem de Ti realmente? Isso que eu estou vivendo, ou que eu estou ouvindo, vem de Ti? Porque se não vem de Deus, cabe a nós repreender e não deixarmos ser presos por nada que vem de Satanás. E eu fiquei imaginando o que levou essa mulher a ficar curvada. E talvez no dia de hoje o pecado nos leve a ficar curvado. Talvez nos dias de hoje, às vezes a falta de perdão, às vezes a amargura no nosso coração, o rancor, a mágoa de alguém nos leve a ficar curvado. Só que eu venho te dizer que na mesma Bíblia que eu estou lendo, João vai dizer, se pois o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então você é livre, não há correntes, não há cadeia, não há nada que possa nos impedir de chegar diante de Deus. Então, eu venho te dizer que aí onde você está no seu lar, talvez você esteja triste, depressiva, a gente vem passado por situações tão difíceis. Mas Jesus, o mesmo Jesus que está aqui na igreja, Ele está na sua casa também. E o desejo realmente de Deus é que você venha ser livre, você venha curada, porque a partir do momento que você é curado, você faz aquilo que Deus propõe para você fazer, você não teme, como diz o louvor, eu não mais temerei. Porque quando a partir do momento que a gente teme, a gente fica com medo de fazer algumas coisas. Mas quando a gente sabe que realmente a gente tem Deus em nossas vidas, a gente sabe que não precisa temer de nada. Então essa mulher, ela foi curada, ela glorificou. E a importância de ser curado é porque o que vem depois é o seu testemunho, é aquilo que você vai dizer para as outras pessoas, é aquilo que você vai contar as boas novas. E essa mulher, com certeza, ela saiu dali falando das maravilhas de Jesus. E lá no final do versículo ainda fala, Jesus ainda fala que ela é filha de Abraão, ainda inclui ela na aliança do conceito que tinha feito com Abraão, e ainda diz que ela é filha. Então, na vida daquela mulher tinham promessas para ser cumpridas. E eu louvo a Deus, porque Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que renova, Ele é um Deus que liberta. E que nessa noite você possa verdadeiramente pedir, Senhor, me liberta de qualquer cadeia que não vem de Ti. Saiba que Deus, Ele é poderoso, Ele pode todas as coisas. Ele pode te livrar, Ele pode te libertar. Só basta realmente você querer, só basta realmente você falar, Senhor, eis-me aqui, eu quero essa mudança na minha vida, eu não quero mais viver curvado, porque aqui na Bíblia fala que era uma deficiência física, mas talvez na sua vida seja outra coisa, seja algo espiritual, seja algo que você realmente não consiga, não se ache digno de levantar as mãos e glorificar a Deus, e Deus verdadeiramente não quer que você viva nessa prisão. Então, eu louvo a Deus pelas maravilhas que Ele tem feito e que verdadeiramente esse venha a ser o desejo dos nossos corações, ser livre, ser liberto, para que a gente possa fazer a obra de Deus, fazer a obra com perfeição, com amor. E em João também fala, né, que o diabo ele só veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Então essa vida que Jesus quer te dar é vida com abundância. Você tem que ser livre, liberto de qualquer coisa que te impede de fazer a obra. Até porque aquele sangue precioso foi para te salvar, foi para libertar de todos os seus pecados. Então você é livre, você tem acesso ao Pai e que você possa adorar o Senhor e continuar louvando e adorando ao Senhor nessa noite conosco. Amém? Eu convido os irmãos a se colocar de pé, vamos fazer uma oração. E você ore também na sua casa com fé, crendo que Jesus poderosamente Ele pode te curar e libertar. Senhor, meu Deus poderoso, eu te agradeço, Pai, por esta palavra, eu te agradeço pelo teu amor, pela tua graça, eu te agradeço, Senhor Jesus, porque o Senhor é um Deus bom, é um Deus, Senhor Jesus, que nos ajuda, Pai, que está conosco todos os dias. O Senhor fala, Pai, que não há o que temermos, Pai, porque temos a Ti, Jesus, e é por isso que eu te peço, Senhor Jesus, pela vida, Pai, dos irmãos que estão em sua casa, nos seus lares, para que eles possam, Senhor Jesus, ser livres, Pai, de qualquer cadeia, qualquer coisa que os aprisione a sua mente, Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai, cura depressão, Jesus, cura a ansiedade, cura a síndrome do pânico, Jesus, cura tudo aquilo que não vem de Ti, Pai, tudo aquilo, Senhor Jesus, que vem para destruir a vida dos homens, Pai, mas que o Senhor possa nos ajudar, Pai, nos fortalecer, que o Senhor possa, Senhor Jesus, estar conosco, Pai, continuo também te pedindo, pelos aqueles que estão enfermos, Jesus, cura, Senhor Jesus, a vida dos Teus filhos, Pai, que o Senhor possa curar para a honra e glória do Teu santo nome, Pai, continua conosco, fala conosco através dos louvores, da palavra, Senhor Jesus, continua, Pai, nos abençoando, Jesus. É tudo que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.
Amém. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Som. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Eu quero testemunhar rapidinho aqui sobre uma bênção na minha vida no ano passado, né? Mas antes eu queria ler com vocês 1 Tessalonicenses 5, versículo 16, 17 e 18, que diz assim: Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esses versículos fizeram parte da minha vida no ano passado. Eu falei um pouquinho já, mas acho que agora eu queria contar de verdade. Eu queria testemunhar sobre a minha gratidão a Deus, porque quando a gente entrou na pandemia no ano passado, né, em março, como eu trabalhava como autônoma, eu tive meu emprego prejudicado, eu tive dias cortados, eu tive salário reduzido. Então, isso sempre bate, quando mexe na questão financeira, sempre bate aquele desespero, né, das contas. A gente era meio recém-casado ainda. Então, sempre dá aquele medo de não dar certo, né? Mas aí eu falei pro Felipe, né, o meu marido maravilhoso, eu falei para ele, a gente precisa se manter alegre, a gente precisa acreditar em Deus, a gente precisa confiar que Ele tem a melhor solução e o melhor escape para esse problema que a gente está passando. Então, vamos orar, né? Acho que às vezes não tem o que fazer, a gente precisa orar e buscar a vaga de emprego. É isso, quando você precisa de alguma oportunidade nova. Então, abriu uma oportunidade por conta da alta demanda que teve, né, do Covid. Eu consegui entrar, graças a Deus, no hospital lá do Albert Einstein. E era uma vaga que eu achei que, nossa, eu não tinha assim tanta experiência, tanta classe, né, para conseguir ver se dava para entrar, mas eu falei, eu vou entrar na cara e na coragem e vamos ver o que Deus faz nisso daí. Dei minha melhor na entrevista, fiz o que eu pude para fazer no máximo. Graças a Deus entrei como uma vaga temporária. Eram 3 meses. Eu falei, bom, pelo menos se eu não ficar, ganhei uma experiência boa aí, né? Mas aí, graças a Deus, mesma coisa, a gente se manteve alegre, orando constantemente. Consegui, depois de 4, 5 meses mais ou menos, que ainda estava lá, fui efetivada, realmente saí do temporário e entrei como uma funcionária mesmo. Então, isso me deixou muito feliz. Agora a gente tem um emprego, tenho um emprego em CLT, antes coisa que eu não tinha. Tem os benefícios, coisas que antes não tinha. Então, realmente, Deus é muito fiel e faz o melhor nas nossas vidas. Então, é isso. Eu queria muito agradecer a Deus. Nesses dias, não está sendo fácil mesmo. Está muito puxado. A gente está naquela rotina de novo, incessante. Às vezes, nossos pensamentos nos levam a caminhos que a gente fica até desanimado, as notícias deixam a gente desanimada, tudo que acontece dá um desânimo, dá aquela tristeza dentro de nós que parece que não vai ter solução. E aí, quando eu estava orando, Deus me fez lembrar de novo dessa passagem que eu tinha lido naquele tempo lá atrás. E aí, o Espírito Santo falou comigo, o que você é grata? Qual é a gratidão que tem no seu coração? Começa a escrever. E aí eu comecei a escrever uma lista. E aí quando você começa a escrever uma lista que você vê que você tem tantos motivos para ser grato a Deus, você se esquece de certos problemas, você esquece da situação, você esquece que tem tristezas, você esquece dos problemas. E eu acho que é isso. Eu acho que você precisa mudar o outro lado da visão que às vezes você está olhando. Às vezes você está olhando só para problemas. E quando a gente muda, deixa o Espírito Santo trabalhar em nossos corações, a gente vê que a gente tem um coração, a gente tem uma gratidão a Deus, e a gente tem coisas boas para serem mostradas e coisas boas nas nossas vidas. Então, eu acredito que é isso. Faça uma lista em casa para vocês verem. Às vezes a gente está chateado, então começa a orar a Deus.
Começa a buscar o Espírito Santo, começa a orar sem cessar, começa a se alegrar. E aí você vai ver o quanta coisa boa tem para você ser grato a Deus. Amém? É isso, agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Pri. A gente vai adorar a Deus agora com um hino que chama Espírito, enche a minha vida. Enche-me com o teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Peça para o Espírito Santo encher a tua vida nesse momento. Acompanhe com a gente nesse louvor e deixa o Espírito Santo ir entrando no seu lar, deixa o Espírito Santo ir entrando no seu coração. Deixa ele limpar, igual a Juliana falou, deixa ele limpar as mágoas, as tristezas, deixa ele limpar o que tem de dentro de ruim e você vai ver como você vai se alegrar. Amém? Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Aleluias. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Aleluias. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti.
adoramos, Senhor. Aleluias. Glórias ao teu santo nome. Aleluias. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Sagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Agradecemos a oportunidade. Louvado seja o nome de Jesus por tudo aquilo que já ouvimos e vimos aqui nesta tarde. Nós estamos alegres porque a presença gloriosa de Cristo Jesus já foi sentida entre nós. Tivemos a oportunidade de adorá-lo na beleza da sua santidade. Quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias em livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Louvado seja Deus. Capítulo de número 27, a partir do versículo 9. Nós vamos ler alguns versículos, uma leitura um pouquinho extensa, mas se faz necessário para entendermos a mensagem e aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Estejam também atentos, irmãos, para os trabalhos da igreja no decorrer desta semana, trabalhos online. Nosso pastor vai divulgando. E a obra continua para a glória de Deus.
Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, a partir do versículo 9. E vai dizer assim: passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenície, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Curo, e invernar ali. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euro-Aquilão, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa na Sirte. Amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Amém? Até aqui, por enquanto. O texto que lemos é um texto que vai relatar uma viagem que Paulo, já como prisioneiro, estava fazendo em direção a Roma. E o texto, nós começamos pelo capítulo 9, dizendo que eles tiveram, da parte de Paulo, uma orientação de que a viagem seria muito perigosa e traria alguns danos. Se pudéssemos colocar aqui, ou colocando aqui um título para esta mensagem, colocaríamos aqui confiando na direção de Deus. Porque vivemos em tempos difíceis, em tempos de muita incerteza. E por muitas vezes passamos por algumas tempestades, algumas adversidades, que faz parte do plano de Deus para a sua e para a minha vida. Deus muitas vezes permite que eu e você passe por tempestades, para que no meio dessa tempestade Ele se mostre como um Deus que acalma a tempestade, como um Deus que tem poder para acalmar e calar o vento, como um Deus que opera de maneira impossível aos olhos humanos, mas Ele é Deus. Mas também precisamos levar em conta, e é a mensagem que nós achamos aqui nesta passagem, que por algumas vezes passamos por tempestades
como fruto de escolhas que nós fazemos. Nós, as nossas atitudes, as nossas decisões, quando não damos ouvido e não obedecemos aquilo que Deus tem para a nossa vida, ainda que aos olhos humanos pareça realmente improvável, e nós achamos que então somos ali suficientes para tomar as devidas decisões, por muitas vezes nós escolhemos muita dificuldade. Nós nos vemos em aperto, nós nos vemos em uma situação de prejuízo, porque a partir do momento que entregamos a nossa vida a Cristo Jesus e declaramos, como louvamos aqui agora, que Ele é Senhor, que nós o coroamos como Senhor em nossas vidas, é Ele quem tem a primazia, é Ele quem tem a direção, é Ele quem conduz o seu povo, a sua igreja, é Ele quem cuida de você. Os romanos tinham o costume de dar nomes aos ventos. E um vento que era favorável, que soprava, levando a embarcação ao porto desejado, levava o nome de Obiportus, que significa vento oportuno, um vento que impulsionava a embarcação, que levava a embarcação ao porto desejado. Vento oportuno para nós hoje é traduzido por oportunidades. Paulo, lá em Efésios, capítulo de número 5, em um texto conhecido, ele diz assim, remindo o tempo. Remindo o tempo. Em algumas outras traduções, esse mesmo versículo ele vai vir com a seguinte tradução: aproveitando ao máximo cada oportunidade. Aproveitando ao máximo cada oportunidade que Deus dispõe na tua vida e na minha vida. Aproveitando ao máximo cada vento oportuno que Ele sopra na sua vida para te levar ao lugar desejado, para te levar a um lugar de segurança, para te levar a um lugar onde todos serão protegidos, aonde tudo correrá bem. Mas a questão é a quem nós damos ouvidos, em quem nós confiamos em um momento de decisão. Porque o versículo de número 10, de número 11, vai dizer assim: mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E para nós, pode até ser que, olhando de forma rápida, venhamos aqui a condenar a atitude desse centurião. Mas e se fosse na sua vida e na minha vida? Quem que nós ouviríamos? Paulo, ele nunca foi marinheiro. Paulo não tinha conhecimento de embarcação. Já o mestre do navio tinha esse conhecimento. Porque por muitas vezes na nossa vida, irmãos, nós precisamos aprender a ouvir aquilo que Deus quer para nós e não somente acreditar naquele que já teve a devida experiência. Pode ser que na minha e na sua vida nós venhamos a dar ouvidos, olha, mas ele tem experiência no assunto, ele tem conhecimento de causa. Ele sabe o que ele está dizendo. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Às vezes, aos olhos humanos, pode parecer que está tudo certo. Mas quem sabe e conhece o dia de amanhã e tem o melhor para a sua vida é Deus.
Provérbios vai dizer que há caminhos que para o homem parecem muito bons, mas o fim deles é a morte. Há momentos na nossa vida que nós acabamos por confiar mais na sabedoria do homem, por confiar mais na experiência do homem, do que depositar a nossa confiança em Deus. E por muitas vezes nós seremos provados a viver de uma maneira que aos olhos naturais é totalmente incompreensível. Nós precisamos entender que por muitas vezes, quando você tomar a firme decisão de servir a Jesus, você vai ouvir, olha, mas isso não faz sentido nenhum. Mas a escolha que você está tendo não é a escolha correta. Você está confiando em coisas que você não está vendo. Você está dizendo que acredita nesse Deus que está te levando para um lugar, mas nós já passamos por isso, não é assim. Mas eu preciso te dizer nesta noite que o cristão, ele caminha não por vista, mas por fé. E ter fé é ver aquilo que os olhos naturais não veem. Paulo, como homem de Deus, se colocou e falou, olha, o trajeto vai ser perigoso e vamos ter muitos danos, mas o centurião creu mais no dono do navio. Creu mais naquele que já tinha experiência. E por muitas vezes na vida é assim. E quantas vezes nós não nos sentimos donos e conhecedores de todas as coisas? Quantas vezes, na hora de tomar uma decisão, você já não se submete mais a orar e a buscar a presença do Senhor para a sua vida e entender qual é a boa vontade dele para você? Porque a vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas vivemos em um tempo em que se diz que eu sou dono da minha própria vida. Eu tomo as decisões e eu já não preciso mais me submeter à opinião de ninguém. Vivemos um tempo de jovens e até adolescentes que acham que já são suficientemente bons para tomar as decisões. E por muitas vezes Deus tem levantado na sua vida um Paulo para dizer, olha, não vai por aí não. Se você for por aí, o prejuízo vai ser grande. Se você tomar essa atitude, se você seguir neste caminho, você pode colher frutos desastrosos para a sua vida. E nós muitas vezes não queremos e não damos ouvido. Mas eu quero louvar e adorar o nome do Senhor nesta noite, que sempre levanta um Paulo no meio da embarcação para dizer, olha, o caminho vai ser perigoso, o caminho vai ser arriscado. Sempre levanta um Paulo para te alertar, para te orientar, para se colocar ali e ser voz de Deus no meio daquela dificuldade. Eu louvo a Deus porque Deus não nos desampara. Porque apesar de vivermos em um tempo de confusão, um tempo de insegurança, um tempo de incerteza, um tempo de que muitos têm passado por forte tempestade, a mensagem de Deus para a sua vida, olha, todos chegarão bem. O navio pode se perder, a carga pode se perder, mas a vida de todos chegarão a salvos, porque Deus é Senhor sobre todas as coisas. Louvado seja o nome de Jesus. Versículo de número 12. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia. O porto onde eles estavam não era próprio para a estação que estava por vir. O porto que eles estavam não oferecia aos olhos humanos e naturais
não oferecia a comodidade e proteção que eles deveriam ter para passar o inverno ali naquele lugar. E a maioria dos que ali estavam decidiram por entrar no barco e partir para um outro lugar. Meu irmão, às vezes a vontade de Deus para a sua vida, ela é no meio do improvável e do impossível. Às vezes a vontade de Deus para a sua vida, ela é contrária ao que a maioria acha. A maioria achava por bem entrar no barco e ir a outro porto. E isso parecia ser a melhor opinião e a melhor situação. Mas a vontade de Deus era que eles permanecessem ali. Ainda, eu torno a repetir, que aos olhos naturais, que de acordo com a lógica humana, ali parecesse improvável, ali parecesse um lugar inapropriado para eles passarem o inverno. Em nome de Cristo Jesus, nós precisamos entender que Deus ele não está sujeito à limitação humana, que por muitas vezes vamos nos deparar com situações em que os olhos humanos não encontrarão saída, nem solução, mas Deus ele opera no improvável. Era naquele lugar que eles deveriam ter ficado, mas ainda assim eles entraram no barco, colocaram sua conta em risco e continuaram a navegar. Louvado seja o nome de Jesus. E soprando o vento sul, brandamente lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando Creta. Versículo 14, mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. E de repente a dificuldade chegou, e a tempestade chegou. E a responsabilidade da atitude deles cobrou um preço caro. A palavra de Deus vai nos mostrar que a tempestade foi grande e que durou um determinado período de tempo, de maneira que eles já estavam à deriva. O barco, a embarcação já estava à deriva, já não tinham mais o controle, eles já não podiam mais chegar aonde eles desejavam. E é assim que acontece na minha e na sua vida. Há situações que você acha que está totalmente sobre o teu controle, mas é de repente, é de uma hora para outra que a situação foge do controle. A situação, ela chega num momento crítico e você já não tem mais o que fazer. E a palavra de Deus vai dizer que eles, andando nós agitados por veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram um navio. E ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E aí, numa situação dessa, no meio dessa tempestade, vai ter que ter a humildade de se esvaziar de você mesmo. É nesse momento que, para que Deus possa te socorrer e te resgatar, você venha a entender que o erro foi teu e comece a se esvaziar de você mesmo. Paulo vai dizer, Lucas relatando o naufrágio, vai dizer que eles com as próprias mãos começaram a esvaziar a embarcação e até a armação da embarcação eles começaram a jogar. E quando fala que foi com as próprias mãos, para mim mostra que é um posicionamento pessoal de cada um de lançar ao mar aquilo que até então era uma convicção pessoal sua. Às vezes nós vamos precisar nos esvaziar do nosso ego, nos esvaziar daquilo que nós pensamos ser. Por muitas vezes, apesar de crentes
e se dizendo servos do Senhor Jesus, nós achamos que quem está no controle somos nós. Nós achamos que nós temos a capacidade de pagar a conta. Nós achamos que nós é que temos a capacidade de opinar. Mas para que Deus tome conta da embarcação, para que todos cheguem são e salvo, vai precisar se esvaziar de si mesmo. Vai precisar se esvaziar das suas próprias convicções, que talvez você tenha erguido num lugar que deveria estar consagrado e reservado para Jesus Cristo na sua vida. Às vezes você vai precisar abrir mão de coisas que até então para você era o seu porto seguro, coisas em que você se firmava e se fundamentava como segurança tua. E Jesus, por muitas vezes, por sua misericórdia, permite que você abra a mão destas coisas para você reconhecer e entender que tudo quanto você precisa, tudo que é capaz de lhe dar verdadeira segurança, tudo que não está sujeito à oscilação da tempestade, é na pessoa do Senhor Jesus Cristo que você encontra. É na pessoa do Senhor Jesus Cristo que eu encontro. Às vezes vai ser necessário com as próprias mãos ir lá e tirar aquilo que para você era fonte segura e abrir mão dela, para entender que o teu barco, se não for Jesus na tua vida, ele está à deriva. Se não for Jesus ter misericórdia de nós, nós estamos aí sujeitos e vulneráveis à tempestade que nos atingiu. Mas se nós nos esvaziarmos e reconhecermos que ele é Senhor em nossas vidas, por certo que chegaremos salvos em nome de Cristo Jesus. Louvado seja o seu nome. E não aparecendo já há muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Quem está acostumado com o mundo da navegação sabe que o sol e as estrelas se tornam um referencial para quem está no mar. Quem está acostumado entende que quando o sol e a estrela estão no céu, ele tem e sabe para onde ele deve ir. É um guia, é uma fonte, uma referência para levar ele aonde ele quer chegar. Mas aqui já havia muitos dias que nem sol e nem estrela apareciam no céu. Eles estavam desorientados. E para que Deus possa tomar conta e assumir o controle das nossas vidas, por muitas vezes é necessário essa situação. É necessário perder as referências. É necessário perder o ponto de apoio que nós tínhamos. Porque é nessa situação que ele se faz presente. O versículo vai dizer que fugiu-nos toda a esperança de se salvar. Fugiu deles toda a esperança de chegarem bem aonde eles queriam. E por muitas vezes é exatamente esse o sentimento necessário para que então venhamos a entregar a Cristo Jesus o controle das nossas vidas. É nesse sentimento de total desespero, de total desesperança que muitos se encontram. E como eu falei no começo da minha fala, pode ser que esta situação venha a ser resultado de uma escolha errada. Venha a ser fruto de uma atitude, de uma decisão
de um posicionamento errado. E muitos hoje se encontram em total desespero. Já não conseguem mais ter a esperança. Olham para o céu, mas não conseguem mais ver a referência. Olham para cima, mas já não conseguem mais entender para onde deve ir. Quantos em total desespero e desesperança de salvação, porque a tempestade chega, e chega para muitos. O dia da dificuldade chega, e é por isso que devemos estar revestidos da armadura espiritual. É por isso que precisamos entender e compreender que Cristo Jesus é Senhor e Salvador da nossa vida. Louvado seja o teu nome. Versículo de número 25. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo mais uma vez se coloca de pé e anuncia e avisa que aquilo que ele tinha dito lá atrás, ele crê que Deus vai operar e vai fazer. Que aquilo que Deus havia prometido para ele lá atrás, ele seria fiel para cumprir. Eu quero nesta noite lhe dizer que se entregarmos as nossas vidas, entregarmos o nosso futuro, entregarmos as nossas ansiedades e colocarmos tudo na mão daquele que tem poder para acalmar tempestade, na mão daquele que sabe o dia de amanhã, na mão daquele que tem o melhor para a sua vida, nós chegaremos a salvo e o nome do Senhor será glorificado. Ainda que a embarcação se perca, ainda que haja prejuízo, a vida será poupada, porque Ele é o dono da vida e Ele tem salvação para mim e para você. Creia no Senhor Jesus, ainda que em meio a tempestades, e nós venhamos a nos sentir já sem esperança de salvação, a nossa esperança hoje é viva, porque Cristo Jesus está vivo, operando, trabalhando, conduzindo a sua igreja, conduzindo o seu povo. Devemos orar, porém, para que a nossa fé seja tal, de maneira que venhamos a obedecer a Cristo Jesus, a obedecer a sua orientação para nós, ainda que seja contrária à natureza humana, ainda que seja contra as expectativas humanas. Precisamos de fé para obedecer e estar na presença do Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Cristo Jesus. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam nesta transmissão. Peço a oração dos irmãos em prol, não só da minha vida, como de toda a mocidade e os adolescentes da igreja de Jabaquara, para que o Senhor venha manter acesa a chama do Espírito Santo em cada coração, para que ainda que em tempo de pandemia, e eu creio, essa mocidade venha crescer de forma numérica e de forma qualitativa na presença do Senhor. Que seja uma mocidade e um grupo de adolescentes que conheça a Jesus de perto e tenha intimidade com Ele. Eu agradeço em nome de Jesus. Gostaria de passar a direção para o copastor Daniel, para que faça as considerações finais, e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.
Pai do Senhor, meus irmãos, louvado seja Deus por essa tarde, né, irmãos? Quero aqui agradecer aos irmãos também, de uma forma tão maravilhosa, tem feito a obra de Deus, auxiliado o reino de Deus, e possamos estar firmes, irmãos, na presença de Deus, tendo certeza que o Senhor Jesus está conosco, amém, irmãos? Nós vamos só orar, finalizando esse trabalho, agradecer a todos os irmãos que estão acompanhando pela live na sua casa. Nós vamos orar pela sua vida, pela vida dos seus familiares e orar pelo mundo, né, irmãos? Há uma grande necessidade neste momento. Ficamos de pé e vamos orar então, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai da glória, Senhor. Mais uma vez, em Tua presença, estamos aqui, Senhor, clamando a Ti, ó Deus, agradecendo a Ti por esta palavra tão maravilhosa, Senhor, pela vida dos irmãos que tem de uma forma, Senhor, engrandecido o Teu nome, Senhor, fazendo a Sua vontade. Neste momento eu te peço a Sua graça e a Sua misericórdia sobre a vida da Sua igreja e sobre a vida de muitos, ó Pai, sobre a vida dos governantes desta nação. Deus soberano e poderoso, Senhor, nós temos a certeza, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor. Nesta noite nos envolve constantemente, cada dia mais com a Sua graça e a unção do Teu Espírito Santo. Te peço agora, Senhor, sobre a autoridade do Teu Espírito Santo, visita cada lar neste momento, a cada casa, Senhor, aos hospitais, Senhor, meu Deus amado, os leitos que estão cheios por aí, ó Pai. Visita a vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs, dos nossos jovens. Meu Deus, faz uma grande obra, uma obra extraordinária de cura, de restauração, pois temos crido e vivido, Senhor, um tempo difícil, Senhor. Mas mesmo diante deste tempo, Senhor, Tu tem trago um grande aprendizado para as nossas vidas, mediante a fé, ó Pai, que está em Ti, Senhor, eu te peço, Senhor, ó Deus da glória, Deus Todo-Poderoso, Senhor, abençoa o nosso país, as nações, a todos aqueles, Senhor, que têm clamado, que têm buscado, Senhor, por misericórdia. Nesta noite, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Teu Filho, Senhor, esteja conosco desde agora e para sempre. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco desde agora e para sempre. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém, Senhor.